Olá pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai iniciar esse curso de Química, passando para vocês primeiro a apresentação dos conteúdos, tá? Aqui eu vou mostrar para vocês todos os conteúdos que a gente vai ver ao longo desse ano, tá? Para que serve essa apresentação? É simplesmente para que vocês possam se organizar e possam estar ali acompanhando, né, os passos que a gente vai seguir nessa disciplina de Química, tá? Então não é necessário vocês guardarem nada dessa apresentação agora, tá? Vou falar para vocês algumas definições, vou explicar alguns conceitos básicos aqui, mas nessa primeira aula trata-se apenas da apresentação dos conteúdos, tá? Antes de mais nada, deixa eu falar para vocês que a química de ensino médio, né, ela basicamente ela é dividida em três grandes grupos, tá? Tanto é que se vocês pegarem os livros didáticos, vocês vão perceber que existem alguns livros didáticos que são divididos em três volumes, tá? Por quê? Porque o volume número 1, ele trata especificamente do primeiro ano, aonde você tem os conteúdos de química geral. Já o volume 2, que é colocado no segundo ano do ensino médio, tá? Ele trata especificamente do conteúdo relacionado à fisicoquímica, que é justamente o conteúdo que nós vamos trabalhar aqui dentro dessa disciplina com vocês. Então, nós vamos basicamente falar sobre fisicoquímica, tá? E só para complementar, o volume 3 dos livros didáticos, geralmente visto no terceiro ano do ensino médio, trata-se da química orgânica, tá? Mas, para a gente aqui, nós vamos focar na fisicoquímica. Eu vou passar para vocês a partir de agora, tá? Quais serão os conteúdos que nós vamos ministrar e vou explicar para vocês rapidamente, sem necessidade de vocês guardarem nenhum dos conceitos aqui apresentados neste momento, para que vocês possam assimilar com maior facilidade qual vai ser o nosso caminho que nós vamos trilhar dentro dessa disciplina de fisicoquímica, tá ok? Então eu vou passar para vocês os conteúdos, vou explicar brevemente o que é que cada um desses conteúdos vai tratar. Não é preciso vocês decorarem mais uma vez, é simplesmente para vocês, quando vocês quiserem voltar a essa apresentação, vocês vão entender qual é o próximo passo que nós vamos seguir na disciplina, qual é o próximo conteúdo. Então, essa apresentação serve basicamente para a gente poder se alinhar aí, para a gente poder ter um cronograma durante esse ano. Espero que vocês gostem da disciplina e vamos começar então aqui agora a apresentação desses conteúdos. Bem, vamos lá então, começando aqui com o nosso primeiro tópico de fisicoquímica, nós vamos começar falando sobre as soluções. O que vem a ser as soluções, né? Como eu falei para vocês, eu vou abordar aqui os tópicos e vou falando para vocês um pouquinho das definições, o que é que cada um desses tópicos vai tratar. Então vamos lá. Soluções. Soluções são misturas homogêneas, tá? O que são misturas homogêneas? Lá no comecinho do nosso primeiro ano nós falamos sobre isso, tá? Nós temos uma mistura de duas ou mais substâncias que formam um aspecto único, um aspecto uniforme, tá? Ou seja, nós temos duas ou mais substâncias que vão formar uma única fase, tá bom? Isso são soluções. Mesma coisa que misturas homogêneas. Então nós vamos começar falando um pouquinho sobre as definições e as classificações sobre as soluções. Depois, concentração das soluções. Só para ilustrar brevemente aqui o que vem a ser concentração de soluções, isso está muito, mas muito presente no nosso dia a dia, tá? Quando nós vamos preparar um suquinho, nós podemos preparar um suquinho um pouco mais forte e um pouco mais fraco. Essa sensação de forte e fraco está relacionado com a concentração da solução do nosso suco que nós preparamos, tá? Então, nós vamos ver que o suco forte ou suco fraco, ele tem uma explicação. Está relacionado com a concentração da solução que você está preparando, ok? Bom, depois vamos dar continuidade e falar um pouquinho sobre diluição das soluções. Ora, eu preparei um suco muito concentrado e não estou conseguindo nem tomá-lo. Como é que eu posso fazer, professor, para tentar tornar esse suco um pouco mais fraco? Vamos fazer uma diluição. O que vem a ser uma diluição? Diluição é você acrescentar mais solvente. No caso do suco, nós usamos água para dissolver o pó, não é isso? E o que a gente faz então? A gente vai adicionar solvente a ele, vamos adicionar água a ele. Então, diluição significa você pegar um suco que está concentrado, numa concentração maior, adicionar a ele solvente, no caso
água, tá? E aí o que vai acontecer? Esse suco vai torná-lo mais fraco, tá? E aí nós vamos ter um suco mais fraquinho. Nós preparamos um suco fraco a partir de um suco forte, através de um processo de diluição, acrescentar água a ele. Nós vamos ver isso aí também um pouquinho, ok? Bom, na sequência nós vamos falar desse nome complicado que vocês estão vendo aí, olha, propriedades coligativas. Nós vamos tratar desse assunto. É um nome complexo, mas é um assunto bastante interessante, tá? Dentro dele, nós vamos procurar falar um pouquinho sobre a evaporação dos líquidos puros. Vamos tratar um pouquinho e mostrar para vocês, olha, por que, por exemplo, a água ela ferve a 100 graus Celsius e o álcool, por exemplo, esse álcool, né, nós temos em casa, ele entra ali em evaporação por volta de 78 graus Celsius. Então, eu vou mostrar para vocês a diferença, né, da evaporação dos líquidos. Por que um evapora a uma temperatura maior, o outro a temperatura menor? É dentro de propriedades coligativas que nós vamos estudar a evaporação dos líquidos puros. A ebulição dos líquidos puros. Nós vamos ver um pouquinho quando é que atinge o ponto de ebulição. Quando que um líquido atinge o seu ponto de ebulição? Nós vamos estudar isso, tá bom? O congelamento dos líquidos puros. Também, por que alguns líquidos congelam? A água congela a 0 graus, sei disso, bacana. Mas todo mundo congela a 0 graus? Não, a gente vai ver que outros líquidos congelam a uma temperatura maior, a uma temperatura menor. Vamos entender o porquê isso acontece. Vamos ver também se, por exemplo, se eu tiver uma amostra com água, que eu sei, por exemplo, que ela ferve em 100 graus Celsius, isso a nível do mar, tá? Será que se eu colocar um pouquinho de açúcar ou um pouquinho de, por exemplo, sal nessa água, ela vai continuar fervendo a 100 graus? Qual será o efeito da adição desse soluto, né, desse sólido que nós colocamos ali dentro? Qual será o efeito disso na ebulição desses líquidos aí? Será que muda? Será que a água continua fervendo a 100 graus? Será que a água do mar ferve a 100 graus? Nós vamos ver isso aí um pouco melhor. E para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre osmometria, que é a pressão osmótica. A gente costuma ver um pouquinho também disso em biologia. A gente vai ver um pouquinho na química e explicar um pouquinho melhor sobre isso. Bem, o próximo tópico chama-se termoquímica, tá? O que a termoquímica vai estudar aqui? O que nós vamos ver em termoquímica? Bom, vamos começar pelo nome, né? Termo, lembra o quê? Calor. Química. Então, nós estamos falando um pouquinho sobre o calor envolvido nas reações químicas, né? Então, o calor, a energia envolvida nas reações químicas. Tranquilos? Bom, nós vamos ver que as reações químicas, né, as transformações da matéria, não só as reações químicas, mas também as transformações da matéria, né? As transformações, tanto elas como químicas, como físicas, que nós já vimos o que é uma transformação física e o que é uma transformação química, elas envolvem energia, envolvem a absorção de energia ou a liberação de energia. Então, nós vamos entender um pouquinho por que algumas absorvem energia, outras liberam energia na forma de calor. Vamos ver um pouquinho sobre os fatores que influem nas entalpias das reações. Meu Deus, o que é essa palavra entalpia das reações? A entalpia das reações é um caso específico de calor, de energia que é envolvida nas reações químicas, tá? Então a gente chama essa energia das reações químicas, esse calor liberado ou absorvido na reação química, de entalpia. Então a entalpia nada mais é do que a quantidade de calor, a quantidade de energia absorvida ou liberada numa reação química. A gente vai ver um pouquinho sobre os fatores que influenciam a quantidade de energia envolvida aí. Vamos falar um pouquinho também sobre a equação termoquímica. Como é que nós passamos a escrever uma equaçãozinha e nela demonstrar se aquela reação que está acontecendo ali, mostrada naquela equação, é uma reação que absorveu ou liberou calor. Então, só de olhar uma equação química, nós podemos entendê-la e verificar que ali houve uma reação e também houve liberação ou absorção de energia e o quanto que absorveu ou liberou de energia. Então, a equação termoquímica vai trazer essa informação para a gente. Casos particulares das entalpias de reação, entalpia de combustão, entalpia de oxidação. Então, a gente vai ver alguns casos específicos dessa energia envolvida nas reações, né?
E para finalizar a termoquímica, nós vamos falar um pouquinho sobre a lei de Hess. A lei de Hess é uma forma de nós calcularmos essa entalpia, esse calor das reações. Nós sabemos que absorvem ou liberam calor, tudo bem, mas como nós podemos chegar na quantidade de calor absorvido ou liberado na reação? Nós vamos falar um pouquinho sobre o cálculo dessas entalpias e uma dessas formas de calcular é através da lei de Hess. Bem, o próximo passo aqui, o próximo conteúdo é a cinética química. É um conteúdo bastante interessante, bastante legal, porque a palavra cinética está relacionada ao quê? A movimento, mas mais especificamente a velocidade. Cinética química trata da velocidade das reações químicas, tá? Olha só, gente, dentro desse mundo químico, dentro das transformações que ocorrem, no mundo químico, nós temos algumas reações que são extremamente rápidas e nós temos reações também que são extremamente lentas. Então nós temos uma variedade de velocidade de reação química aí dentro, Bom, só alguns exemplos. Nós temos reações ultra rápidas, tá? Por exemplo, a explosão é uma reação mas ultra rápida. Um outro exemplo também de uma reação que é rápida e ela precisa ser rápida, claro, tá? É a reação que acontece nos airbags de carro, Ali dentro daquele airbag de carro existem substâncias que estão separadas e quando um carro colide, o que acontece dentro daquela bolsa ocorre uma reação, ocorre uma combinação de reagentes, tá? Repare, uma combinação de reagentes que vai resultar na liberação de um gás que vai inflar aquela bolsa. Esse gás que vai ser gerado aí é o nitrogênio, tá? E outras substâncias, mas o nitrogênio é o gás que vai inflar aquela bolsa. Ora, essa bolsa precisa inflar, ela precisa encher muito, muito rápido para poder ter um efeito ali para o condutor, para o passageiro. Então, essa reação, essa combinação que se dá durante o choque do carro, essa reação precisa ser uma reação que ocorre em décimos de segundos, uma coisa muito, muito rápida para que aquela bolsa possa abrir e possa ter o seu efeito, tá? Agora, um exemplo de uma reação muito, muito lenta é a ferrugem. Se você pegar o seu portão, por exemplo, pintar o seu portão, ou então você mandar fazer um portão novinho, não é da noite para o dia que seu portão vai enferrujar. Ah, mandei fazer um portão na minha casa, coloquei na minha casa um portão, vou lá hoje, vejo que está tudo bem, volto amanhã, vejo que o portão está todo enferrujado. Não, não é bem assim, tá? Isso leva alguns anos, ou às vezes até algumas décadas para que isso possa acontecer. Então, é uma reação que acontece, esse enferrujamento é uma reação química ali que está acontecendo, mas é uma reação bastante lenta, tá? Outro exemplo são as garrafas PET, que nós jogamos isso no meio ambiente. Uma garrafa PET demora mais de 100 anos para se degradar. Então, essa degradação da garrafa PET também é uma reação bastante lenta, tá? Então, coloquei para vocês aqui alguns exemplos de reações rápidas, reações lentas, só para vocês terem uma ideia da complexidade dessas reações químicas, Por que algumas são muito rápidas, algumas são muito lentas, é o assunto que a gente vai abordar em cinética química. Então aí dentro a gente vai falar um pouquinho sobre a velocidade das reações, vamos falar um pouquinho sobre o efeito das várias formas de energia sobre a velocidade, falaremos também o efeito da concentração dos reagentes, Lembrando que concentração tem a ver com, está mais forte ou mais fraco, a gente vai entender melhor isso daí. Mas quanto mais concentrado, a gente tem uma velocidade da reação maior, tá? E o efeito dos catalisadores. Vocês também já ouviram, Viram um catalisador, Mas já também ouviram falar de um catalisador. Catalisador é aquela substância que você coloca na sua reação que tem como função primordial aumentar a velocidade da reação. E dentro do conceito de cinética química, dentro do conteúdo de cinética química, nós vamos ver como que esses catalisadores fazem para aumentar a velocidade da reação. Que eles aumentam? Eles aumentam. Mas qual será o seu segredo? A gente vai ver isso dentro de cinética química. Bem, pessoal, o nosso próximo tópico que a gente vai tratar dentro de fisicoquímica é o assunto equilíbrio químico. Gente, esse assunto é um assunto extremamente importante para a química de maneira geral.
não só para a gente aqui da fisicoquímica, mas para toda a química. Então a gente vai ver um pouquinho do que é equilíbrio químico, tá? Do que são esses equilíbrios químicos, o que é a definição de um equilíbrio químico, quando que uma reação ela atinge o equilíbrio químico, o que acontece com uma reação quando ela atinge o tal equilíbrio, tá? Então, quando e o que acontece com ela quando ela atinge o equilíbrio químico. É um assunto importantíssimo para a química de maneira geral, tá? Bom, o que a gente vai ver aí dentro? O estudo geral dos equilíbrios químicos, né? Quando que a reação química atinge o equilíbrio e o que acontece com ela após atingir o equilíbrio químico. O que é o deslocamento de equilíbrio? Para que a gente usa isso, né? O que acontece quando deslocamos o equilíbrio químico? Então, são temas importantíssimos dentro da química de maneira geral. Depois, vamos falar um pouquinho sobre os equilíbrios iônicos, tá? Quando a gente tem íons envolvidos nas soluções. Equilíbrio iônico na água, que é extremamente importante, porque aqui dentro nós vamos definir um pouquinho para vocês sobre pH e pOH. Já deve ter ouvido falar desses termos, pH e pOH. A substância tem um pH 2, né? A minha amostra tem um pH 2, então ela é ácida. A minha amostra tem um pH 10, então ela é básica. Então existe, né, uma escalinha de pH que fala sobre a acidez, a basicidade ou a neutralidade de uma substância. Então isso vai depender muito do pH que nós vamos medir para saber se ela é ácida, básica ou neutra. A gente vai aprender isso aí dentro de equilíbrio químico. Para finalizar, nós vamos falar um pouquinho sobre as reações nucleares, ou também chamado de radioatividade. Quando lê esse termo radioatividade, nós pensamos em desastres, né? Mas não só de desastres, a gente sabe que tem bastante aplicação importante das reações nucleares e a gente vai entender o que são essas reações e a importância delas. Falar um pouquinho sobre as naturezas das radiações, né? Nós sabemos que nós temos as radiações alfa, beta, gama, né? Que as partículas emitem. Quais são as mais perigosas, né? Quais são as mais ou menos perigosas, quais são as mais e as menos perigosas, né? O que cada uma delas pode provocar, assim, em contato com uma pessoa humana, né? Enfim, vamos tratar um pouquinho sobre essas radiações. Depois, as reações artificiais de transmutação, né? Quando que um elemento radioativo ele emite a partícula, o que acontece com ele, nós vamos ver isso. O processo chamado de fissão nuclear, fissão lembra-se quebra, então nós vamos falar um pouquinho sobre a fissão nuclear, o contrário disso que é a fusão nuclear e finalizando falando um pouquinho sobre as aplicações das reações nucleares. Como eu já disse para vocês, não tem só coisa ruim por trás de radioatividade das reações nucleares, não. Nós temos até exames clínicos que nós fazemos com o uso das reações nucleares ou da radioatividade. Então, eu vou mostrar para vocês, vou apresentar para vocês a importância dessas radiações nucleares. Bem, pessoal, agora, já concluí a apresentação dos conteúdos, vocês vão ficar agora com um vídeo, tá? Abaixo eu vou ter um linkzinho aí com um vídeo, onde eu vou apresentar, me apresentar novamente para vocês e vou apresentar agora os monitores para vocês, tá? E ali dentro vocês terão, tá, todo o acesso, né, ao professor, qual é o e-mail do professor que vocês podem entrar em contato comigo, caso de dúvida, em caso de alguma coisa que vocês queiram conversar, alguma coisa, né, sobre os conteúdos ou então sobre as plataformas que a gente vai trabalhar, que é uma novidade para todos nós. Então, qualquer dúvida, vocês poderão entrar em contato comigo no e-mail que vai estar lá nesse próximo vídeo. Também vai ter ali dentro, né, o endereço do portal da monitoria em química, tá? Na qual eu sou o coordenador, e lá dentro vocês vão encontrar, né, os monitores falando, os monitores que são o Rafael e a Thaís. Então vocês podem entrar lá no portal, né, no Moodle. Dentro do Moodle tem lá o portal da monitoria em química, vai ser apresentado para vocês o endereço certinho. Então, quando vocês desejarem também entrar em contato com os monitores, vocês sabem aonde procurá-los, tá? Então, peço por favor para vocês anotarem aí no próximo vídeo, tá? Qual é o endereço do professor de química e qual é o endereço dos monitores e também da plataforma da monitoria em química, porque ali vocês podem tirar também dúvidas com esses monitores, tá ok? Muito obrigado a todos vocês, espero que a gente tenha um ótimo curso aí para frente.